Meio-dia e 22 minutos, estamos de volta para falar de Covid-19. Os casos na nossa região estão em queda e para que continue assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o feriadão que vem aí. Terça-feira é dia de finados e muita gente vai emendar 4 dias. O professor de epidemiologia, Sinésio Inácio da Silva, da Universidade Federal de Alfenas, está com a gente mais uma vez para falar sobre o assunto. Professor, o senhor que acompanha, a evolução da pandemia desde o início, conta pra gente, os feriados prolongados foram prejudiciais de que forma para o controle da doença aqui na região? Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a quem nos acompanha. Os feriados prolongados, eles propiciam, que as pessoas se encontrem, circulem, se aglomerem. Então, nós temos, durante toda a pandemia, observado que esses feriadões, eles, depois de 8, 10 dias, mais ou menos, eles se refletem no aumento do registro de casos. Isso, nesse momento, claro, é muito menos grave e preocupante do que já foi, em termos de gerar mortes, e internações antes delas. Mas, por exemplo, no último feriadão do dia 12, nós, na semana seguinte, que eu digo nós em toda Minas Gerais, em todas as regiões de Minas, aumentou a taxa de incidência de casos. Então, nós temos que ter esse cuidado agora, porque ainda estamos, sim, em epidemia. Só que, por outro lado, professor, a gente percebe que as pessoas estão saudosas, do lazer, do convívio com a família, com os amigos. É possível, então, conciliar o desejo, de rever as pessoas queridas com a responsabilidade de que a gente ainda está dentro de uma pandemia? Essa é a grande questão. Sem dúvida, nós estamos avançando, estamos controlando a pandemia, nós temos aí 60%, 70% da população com segunda dose, mas 30%, 40% então ainda sem a segunda dose. Com a variante Delta, é fundamental a segunda dose. Então, o que nós temos que fazer? Tomar os cuidados, além da vacinação, que aí não depende só das pessoas, depende, elas têm que se procurar vacinar, mas depende da oferta de doses. Mas tem uma coisa que é fundamental, depende de cada um, as medidas já conhecidas. Manter o uso da máscara, manter um pouco mais de paciência, de a gente não poder estar voltando a uma normalidade que depende de nós ser retomado o mais cedo possível, mas que vai garantir, por exemplo, um Natal muito melhor e mais seguro. Então, nós avançamos muito. Esses casos, eles aumentaram, como eu falei, depois do feriadão, já voltaram a diminuir, mas agora vem outro feriado. E quanto mais casos estiverem acontecendo, mais risco nós temos de variantes novas surgirem e também risco de propiciar mortes que são desnecessárias. E lembrando também que as crianças, é bom frisar, Suzana, a taxa de mortalidade entre as crianças de 0 a 9 anos, embora pequena, claro, é 300, 400 vezes menor do que entre os idosos, ela é maior do que entre os adolescentes de 10 a 19. E as crianças ainda também não foram vacinadas. O alerta precisa continuar ligado, professor? E veja bem, 2 feriados em novembro, festas de fim de ano, férias. É um momento delicado, na opinião do senhor, em relação à possibilidade de um novo agravamento da pandemia? Olha, Suzana, em termos de aumento de casos, nós observamos, foi fato, o feriadão propiciou, oscilou para mais e já está diminuindo. Mas, por exemplo, aqui no sul de Minas e Minas Gerais inteira, desde a última quinta-feira, a gente vinha com 15 dias de tendência de queda, aquele critério da média móvel. E agora nós estabilizamos. Felizmente, e vamos esperar para a próxima semana e a outra, essa conta em termos de mortes não vai ser como antes. Mas nós temos que manter esses cuidados, que vamos lá, gente? Não custa muito a gente fazer, por solidariedade, a todos nós da comunidade, mantemos os cuidados básicos. E, fechando a resposta à sua questão, Suzana, nós estamos retomando as aulas, por exemplo, das crianças, que é algo que, aliás, já deveria ter sido prioridade. E nós temos que garantir essa segurança e tranquilidade a todos os pais e mães ainda, porque as crianças não começaram a ser vacinadas ainda. Tá certo, professor. Agradeço mais uma vez a presença do senhor por aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.